O Banco Central divulgou nessa terça-feira a ata do Copom e dando o seguinte indicativo, né? Que o Banco Central não vai se eximir de subir juros caso isso seja necessário para você ter o controle da inflação. Matheus, coloca na tela, nós separamos 4 trechos da ata. Vamos começar pelo ponto 13, 13º parágrafo. O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da economia, da política monetária. Matheus, próximo item, o 14º, em que o Copom alerta que monitora com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. Ademais, notou-se que a percepção mais recente dos agentes de mercado sobre o crescimento dos gastos públicos e a sustentabilidade do arcabouço fiscal vigente, junto com outros fatores, vem tendo impactos relevantes sobre os preços de ativos e as expectativas. Matheus, coloca mais uma vez aí o 15º item, porque aqui já há um recadinho para o governo federal. O comitê avalia que a condução da política monetária é um fator fundamental para a reancoragem das expectativas e continuará tomando decisões que salvaguardem a credibilidade e, consequentemente, reduzam o custo da desinflação. E o último trecho, Matheus, o ponto, eu acho que é o 25, que o nosso Rodrigo Oliveira passou para a gente mais cedo aqui no grupo do meio-dia. O cenário marcado por projeções mais elevadas e mais riscos para a alta da inflação é desafiador. Isso é importante. E o comitê avalia que o desenrolar do cenário será particularmente importante para definir os próximos passos da política monetária. Traz para cá, Matheus, porque, Rodrigo Oliveira, me pareceu que o Copom deu um monte de recado, principalmente para os coleguinhas do PT. Pelo menos a impressão que eu tive foi: temos um cenário externo complexo, um cenário interno em que o governo não fez o dever de casa, então não adianta querer baixar os juros na marra. Aqui nós vamos segurar porque, para além da vontade do presidente da República, há uma questão chamada inflação. E você só controla a inflação, você só consegue abaixar os juros, se você tiver inflação sob controle. Me parece que foi isso, né, Rodrigo Oliveira? Ou tem mais? Lógico que tem mais coisas, mas a priori parece que o ponto fundamental é esse, não é isso, querido? Eu acho que são várias coisas aí, não é nem tanto o governo, né? Claro que tem o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, que é composto aí dos diretores do Banco Central, ele meio que ele adicionou ali uma frase ou outra para trazer esse problema do fiscal para perto dele. Por quê? Porque, na opinião do colegiado, isso está impactando preços e expectativas, né? O que isso quer dizer? No fim, ele está dizendo, olha, está tendo uma desancoragem de expectativas da inflação que tem a ver com isso, porque isso vai desembocar em outras coisas, né? Você tem um fiscal expansionista, que é uma política fiscal de você aumentar a liquidez, promover mais recursos na mão das pessoas, e uma política monetária que está tentando tirar recurso da mão das pessoas, né? Tirar dinheiro da mão das pessoas, e o outro está dando. Se você está dando de um lado e isso está funcionando, isso está impulsionando a economia, você está pressionando preços, porque a gente já falou disso. Você está com o hiato, né, que o Banco Central fala, pressionado, que é o que é a diferença entre o PIB potencial, aquilo que a gente consegue produzir, e onde a gente está, né? Vamos supor que a gente possa produzir de 0 a 100. A gente está no 99,5. Então, se a gente começar a tentar produzir mais, tiver mais demanda por produção, isso vai virar pressão inflacionária. É um dos problemas do arcabouço fiscal e da falta de controle nas contas públicas, porque se você está emitindo dívida, né, se você está
pegando, emprestando dinheiro das pessoas para colocar de novo no mercado, você está produzindo mais dinheiro, mais recurso e está pressionando aí a produção. Essa é uma parte do problema, está ali no fiscal, e outra que a dívida pública está subindo, e isso acaba gerando a necessidade de mais prêmios, né, que são taxas de juros mais altas. Mas as coisas se degringolaram muito rápido, né? Então, assim, no exterior a gente tem problemas com uma espécie de insegurança com a economia norte-americana, que parece que pode dar uma freada mais brusca do que o que a gente estava esperando, né? Até talvez uma recessão econômica muito em breve, e isso, né, é a maior economia do mundo, então se ela freia, o resto do mundo tende a frear. A China tem já um ano e pouco depois da saída da pandemia, que tenta reacelerar a economia e não está conseguindo. Isso também é a segunda maior economia do mundo, também freando. No Japão, a inflação finalmente, depois de 20 anos tentando fazer a inflação andar, a inflação começou a andar, e aí eles tiveram que subir o juro lá, o que freia também a economia lá e também causa vários outros problemas, porque você está há 20 anos emprestando dinheiro barato no Japão, dinheiro de graça, para poder investir aqui no Brasil, no México, etc. E acaba pressionando o câmbio dos emergentes, no nosso caso aqui, por isso o dólar deu essa disparada, né? Antes tinha muito de Lula nessa equação e agora tem muito de Japão, né? BOJ, do Banco do Japão, nessa equação. Então, muita coisa junto. E aí, o Banco Central, que lá atrás já tinha falado, olha, as coisas estão ficando mais incertas, as coisas estão ficando um pouco difíceis da gente prever, coloca nesse 25º parágrafo, ele coloca uma partezinha que está mais para baixo lá, que ele fala o seguinte, ó, aí, ó, o comitê avaliará a melhor estratégia. Né? Eu não sei se consegue colocar um mousezinho aí para mostrar onde é que está, porque está bem no meio. Ali, ó. O comitê avaliará a melhor estratégia Isso. de um lado... Um pouquinho para baixo, um pouquinho para baixo. Não, para baixo. Aí, exatamente. ó, aí. Esse é um ponto aí. O comitê avaliará a melhor estratégia. De um lado, se a estratégia de manutenção de taxas de juros por um tempo suficientemente longo levará a inflação à meta no horizonte relevante. O que o Banco Central está falando? Olha, se a gente mantiver a taxa de juros onde está, a gente consegue colocar a inflação em 3%? Isso é uma das hipóteses. Quais são os cenários que o Banco Central está trabalhando? Um é esse, manter a taxa de juros inalterada até o primeiro trimestre de 2026. Pode voltar lá, Matheus. A gente consegue colocar na meta? E a outra é, de outro lado, o comitê unanimemente, esse unanimemente não está de graça aí não, viu? É para mostrar que há consenso lá dentro, não interessa se veio de Lula, se veio de Bolsonaro, quem foi o padrinho que colocou o rapazinho no cargo. Todo mundo está junto nessa história de que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta, se julgar apropriado. Pode voltar, Matheus. Então, o que o Banco Central está falando aí é o seguinte, tem duas opções agora, nesse cenário que a gente está. Se não mudar nada, né, se mantiver aí, quem lembra lá do segundo grau, científico, não sei, depende da época de cada um, eu sei que não tem ninguém do ensino médio aqui, provavelmente, mas quem é do segundo grau, do científico, vai lembrar daquele negócio CNTP, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, se tudo continuar como está, só tem duas alternativas para o Banco Central. Ou vai manter a taxa onde está, em 10,5, ou ele vai subir a taxa. E esse era um recado que todo mundo esperava, mas ninguém queria ter visto concretizado. Então o Banco Central já está avisando, olha, se o dólar não cair, que é uma das pressões que ele colocou nova lá no balanço de riscos, se o dólar não cair para um nível aceitável, ali 5,30 para baixo, a gente talvez tenha uma pressão aí na inflação, e aí vai sobrar poucas alternativas para o Banco Central, a não ser subir os juros. Esses são cenários, tá? Ninguém prevê o futuro, né? Quer dizer, tem um pessoal aí que diz que prevê, né? Você procura aí, tem uns negócios aí no post, falando que joga búzios e prevê o futuro. Mas tirando esse pessoal que não está lá no Copom, eles não preveem o futuro, eles se preparam para o futuro, né? É aquela coisa, né, Rodrigo? exato. Você se preparar para o futuro, qualquer ansioso se prepara para o futuro, é fato. Uma coisa é você se preparar, outra coisa é você querer bancar a mãe de Ná. E aí olha, é isso, se as coisas não forem para o lado que a gente gostaria,
o juro não vai cair. E mesmo que se elas forem, talvez não dê tempo de a gente baixar os juros nem tão cedo, porque ainda tem outros problemas que vão ser demorados para consertar, que é tipo o arcabouço fiscal, a meta fiscal, as contas públicas. Do outro lado, está mais fácil de a gente ter uma pressão sobre o dólar, e aí a gente ter que subir o juro para controlar a inflação. Então, ficou um recado bem mais duro do que estava no comunicado. O comunicado já tinha sido um pouco duro, estava bem no limite ali, e aqui, quando ele passou a explicar o que tinha acontecido lá no comunicado, porque saiu o comunicado no dia da decisão que manteve a taxa em 10,50 e agora sai a ata, que são os pormenores da discussão. E a discussão é, a gente está pressionado pelo câmbio, né? O câmbio depreciado, né? O real depreciando é ruim, muda o nosso modelo e atrapalha nossas previsões de inflação. Se isso continuar desse jeito, a gente talvez tenha que subir os juros. E isso passou de ser um pensamento do mercado para estar na ata com todas as letrinhas. E isso deu uma preocupada, sim, no mercado financeiro hoje. Ou seja, estamos numa situação, né, Rodrigo, em que aquela clássica metáfora, né, do acidente de avião, né? Quer dizer, você tem vários fatores que contribuem para esse cenário de turbulência, não é? Então, assim, pelo que eu estou entendendo, você não pode só apontar o dedo para um ponto, né, para um culpado, mas você tem vários elementos que contribuem aí para digamos, para esse suco de dificuldades no cenário econômico, não é isso, meu querido? É isso. E não é só no Brasil, né? Vocês viram ontem aquela confusão toda no Japão, né? O Japão caiu 12%, a gente acordou segunda-feira desesperado e até que o dia foi mais ou menos bom, né? Mas isso mostra que o mercado está que nem... está preocupado, está esperando o tiro. Sabe aquela coisa agora em época de Olimpíadas, tem aquele momento que você põe a mão no chão, os pezinhos no bloco ali, esperando para a largada dos 100 metros, o cara fala 7, e aí está todo mundo esperando aquele pau para poder sair correndo. Ontem teve um teste, mas eu acho que o jogo mesmo ainda está por vir. Sem querer fazer previsão aqui, tá?